Então, vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, agradecendo ao Mestre Jesus, aos bons amigos espirituais, aos bons amigos aqui presentes, pela oportunidade de nos reunirmos nesta casa, neste planeta, agradecendo por todas as bênçãos recebidas em todos os dias da nossa jornada evolutiva. Agradecendo por esse livro maravilhoso que encerraremos hoje, por todos os ensinamentos, esclarecimentos sobre a nossa mediunidade. Muito obrigado, mestre, pelo nosso corpo. Obrigado, mestre, por toda a ajuda que temos para enfrentarmos os desafios da nossa jornada. Pedimos que ilumine a todos nós, ilumine em especial as pessoas que a gente tem alguma desavença, aos nossos inimigos temporários, a esses espíritos perturbados e perturbadores, que eles sejam esclarecidos, orientados, amados. Muito obrigado por tudo, Senhor. E graças ao bom Deus. Ângela, o Evangelho foi aberto. Você tem aí o Evangelho? Capítulo 21, haverá falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas. E a lição é a primeira: conhece-se a árvore pelos frutos. Tudo bem. Bom, está no final do livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio C. Miranda. E a gente está na historinha número 4. Quem gostaria de ler hoje? Mais comentários? Hoje o Sandro não vem, tá? Ok. Tá, eu leio. Tava trocando de óculos. Vê que aí é bruta, né? Como diria o meu pai. Mas tudo bem. Historinha 4. Pelo telefone, uma pessoa amiga pedia a Regina algumas camisinhas de pagão para um caso aflitivo. O apelo viera de uma empregada da senhora que telefonava, que lhe pedira alguns lençóis velhos que pudessem ser recortados e aproveitados como fraldas, porque uma sobrinha muito jovem começara a passar mal e levada para o hospital. Verificou-se que estava já em trabalho de parto. Era uma moça pobre, muito jovem, e que vivia em companhia do pai, já bem idoso, muito desgastada pelas lutas. A irmã casada não podia acolhê-la, porque morava em uma casinha de 2 cômodos com 4 filhos e o marido. A moça, com a nova criança, não teria onde ficar e nem recursos próprios para tentar a vida de outra maneira. Essa irmã é que telefonara para a tia, em pranto,
dizendo que a mais nova teria logo alta e que o hospital pedira que levasse roupas para o recém-nascido, e ela não sabia o que fazer. Além disso, havia outro problema. O velho pai, avô da criança, sentia-se decepcionado e envergonhado com a situação. Criado à maneira antiga, segundo as tradições de seu tempo, declarou que não receberia de volta a filha desonrada. De maneira alguma concordaria. Ficava o problema com a irmã mais velha. Onde colocar a outra com o filho assim de repente? Regina respondeu que não apenas as camisinhas, mas que tinham um enxoval completo, pois era esse mesmo o objetivo de seu trabalho. Combinou-se então que no mesmo dia após o trabalho, a tia passaria em casa de Regina para pegar o enxoval, pois a moça sairia do hospital no dia seguinte. Regina esclarece que alguns hospitais adotam a prática de entregar a criança apenas envolvida numa peça de gaze, caso a mãe não tenha providenciado roupa suficiente. E há tempo, o que deve acontecer com frequência. Num caso desses, a moça confessou a Regina que tivera que apanhar os jornais para proteger melhor a criança, porque fazia frio. À noitinha, a senhora apareceu para pegar a roupa. Estava ainda muito aflita pela situação da sobrinha, pois o pai mantinha-se irredutível e não a queria como filho em sua casa. Regina sugeriu que a tia insistisse com ele e lhe pedisse compreensão e caridade. Afinal de contas, estavam todos diante de um fato consumado. A criança estava ali, e mais do que nunca, a moça ia precisar do apoio do pai. Dias depois, telefonou à amiga que pedira as roupinhas para dar notícias. A criança era uma menina. Regina perguntou-lhe se a tia havia conversado com o pai da moça como lhe pedira. Nem foi preciso, foi a resposta. O enxoval que você deu fez o serviço sozinho. Como assim? Simples. A surpresa do velho foi grande. A primeira reação era esperada. Não queria saber de nada, não queria ver nada, mas a tia da moça insistiu. Não custava olhar. Aliás, ela tinha mesmo de ver, porque precisava separar as peças necessárias para vestir a criança no dia seguinte, quando fosse buscá-la no hospital. Abriu o pacote, sob o olhar do velho, e notou que aos poucos o semblante dele foi se soltando. De repente, ele sentou-se na cama e chorou o quanto quis. Quando se acalmou, tinha uma decisão tomada. Já que Deus está ajudando tanto, eu não posso deixar minha filha na rua. Pode trazer ela e a criança para casa. Há aqui uma historinha dentro da outra. Deixo ao leitor o privilégio de descobrir qual delas é mais tocante. Ao regressar à casa, com a filhinha nos braços, as esperanças renasceram por certo no coração da moça. Mas lá havia tristeza sem solução. O pai da criança fora um rapaz de São Paulo. Pedir a ela que não contasse nada da gravidez à família, porque se casariam primeiro para contar em seguida. Dias depois dessa conversa, ele foi atropelado e morto na Avenida Brasil. A moça tinha com ela um recorte de jornal com a notícia. Vivera todo aquele tempo na terrível tensão da incerteza e da agonia, quando o futuro imediato parece estar somente acumulando mais tempestades. Não tinha quem recorrer, mesmo porque, conhecendo os princípios de seu pai, não podia esperar alguma compreensão dele. Resolvera enfrentar tudo sozinha, corajosamente, na esperança de que algum milagre aconteceria. E, de fato, o milagre veio. Assim foi que um enxovalzinho feito com amor ajudou a consertar uma porção de coisas. As aflições da moça, da irmã, da tia. Convenceu o avô a fazer sua parte, contribuindo com a compreensão, já que Deus fizera tanto. Com isso, restituiu à jovem mãe o teto que já estava perdido. Vestiu a criança e deixou todos felizes. Será que um enxovalzinho desses, que para pobre qualquer coisa serve, teria desencadeado todo esse processo de revisão? Tenho minhas dúvidas. Além do mais,
Como deve ter ficado feliz aquele espírito recém-trazido de volta à carne, e que nem podia ainda expressar a sua gratidão. Estou certo de que um dia vai fazê-lo. Finalmente, há na história o espírito do jovem pai desencarnado, que deveria estar vivendo um momento de aflição, dado que gostava da moça e queria casar-se com ela. Historinha 5. Este é chamado por Regina de O Caso do Bebê do Galinheiro. Uma amiga telefonara pedindo um enxoval. A filha da empregada fora visitar a avó num subúrbio pobre e distante. Estava lá conversando quando uma criança da vizinhança entrou correndo para anunciar que havia uma menina com um neném no galinheiro. E convidava a todos, venham ver. E tinha mesmo. A jovem mãe teria seus 13 anos e segurava uma criança ao colo, enrolada em trapos, sem uma peça de roupa. Segundo contou, ficara grávida no interior de Minas Gerais, como costuma acontecer. O pai da criança fugira. O pai dela, indignado e intolerante, botara para fora de casa. Mal sabia como viera parar no Rio de Janeiro. Quando começou a passar mal, alguém chamou uma ambulância que a levou ao hospital mais próximo. Senão, iria ter a criança em algum canto de calçada, pois era onde dormia, a perambular pelas ruas sem rumo. Estava ali no galinheiro, porque a dona da casa concordara que ela ficasse, embora não a quisesse na sua casa. Talvez por receio de mais essa responsabilidade, pois era gente pobre, pobre também, e já tomava conta de vários netos para que as filhas pudessem trabalhar fora. Não dava para ter mais uma criança em casa, e ainda por cima, com a mãe, outra criança. O arranjo combinado fora aquele. A menina ficava com a criança no galinheiro durante o dia, e à noite dormia dentro de casa em algum recanto. Sim, por linhas indiretas, Regina ficou sabendo de drama e providenciou logo um dos seus enxovais. Estávamos na quadra fria de ano, e às vezes caiu uma chuvinha fina dessas que duram dias inteiros. Além do mais, Regina sonhara há poucos dias com uma criança que correspondia àquela situação, tirando de frio nos fundos de um quintal congelado em trevas. No dia seguinte, a empregada da sua amiga passou em sua casa para apanhar o enxoval para o bebê do galinheiro. E a menina, mais uma vez, mais uma vez, a roupinha produziu seus costumeiros milagres. A menina mãe, ao ver o enxoval, desatou a chorar com a criança aconchegada ao seio. A dona da casa, comovida, ou porque a criança pelo menos tinha roupa suficiente, acolheu de uma vez a menina. Uma vizinha que ouvira falar no incrível enxoval ofereceu emprego à moça, e a criança ficou com a primeira, já que cuidava mesmo de netos e não lhe faria muita diferença olhar a criança, enquanto a mãe trabalhava. Ali mesmo por perto. Com autorização da patroa, a menina ia, nas horas certas, dar de mamar à criança. É assim a vida. Alguns retornam dentro de palácios. Outros preferem um galinheiro. Sabem por quê? É que o bebê do galinheiro provavelmente já andou pelos palácios e não deu muito certo. Talvez tenha tropeçado nas riquezas. Voltando pelo galinheiro, vai recuperar sua identidade de ser humano, como os outros, e nunca mais irá tropeçar no ouro, porque vai preferir pular por cima dele. Muito bem, então está continuando contando história sobre os enxovais. Então, são crianças, né, são mães pobres, né? E a Regina, né, ela acaba confeccionando enxovais e acaba enxovais de qualidade e acaba dando para essas mães, né, e essas crianças que precisam, né? E realmente os enxovais são de qualidade, não são qualquer coisa, não é roupa usada, não é uma coisa de má qualidade, são enxovais bons,
E realmente, né, as pessoas que recebem ficam agradecidas, e as pessoas que recebem, as pessoas, né, em torno dessas pessoas que recebem, acaba modificando os pensamentos, né? Então, desse o pai da moça não aceitar que a filha ficasse grávida, é, era muito comum, né? Hoje deve acontecer, acredito que menos, né? Mas quanto mais para trás, isso era era muito comum, né? De você ser educado com tradições bem rígidas, aí a moça acaba ficando grávida, o rapaz que engravidou sumia, né? E a moça, né, tinha que assumir a criança e ia enfrentar as dificuldades. Quem já escutou a história da vida do Haroldo contando, o Haroldo também passou por algo assim, né? A mãe do Haroldo era uma empregada doméstica e acabou engravidando, né, do jovem, do filho, né, de uma certa casa lá em Minas. E a família tinha dinheiro e os pais estavam preocupados com o filho, né? Porque você tem o egoísmo, meu filho, meu filho, meu filho, e eles, que isso, vai estragar a vida do meu filho. Então, simplesmente pegaram a moça grávida e ó, se livraram dela, mandaram ela embora. Então, a mãe do Haroldo grávida estava trabalhando como doméstica, foi mandada embora e teve que se virar para o restante da gravidez. Só que era uma moça pobre, né? Então, o Haroldo nasce e ela não tinha condições de cuidar do Haroldo. Aí dá o Haroldo para adoção. E dá o Haroldo para adoção e acaba o Haroldo indo, né, em algumas casas, né, para ser adotado. Depois de um certo tempo, não sei, tipo 9, 10 anos, a mãe melhora um pouco de condição e acaba conseguindo pegar o filho de volta, o Haroldo, e acaba cuidando dele, educando ele do resto, né, da, da vida aí, né? Então, são situações que acontecem com uma certa frequência, né? E às vezes a pessoa se preocupa só com ele e com as pessoas próximas, e essas pessoas, né, acaba, né, tem com dificuldade, não é próximo, engravidou, vai, some daqui. E nesse caso, quando a pessoa fica grávida, a gravidez é feita em dupla, né? Não é feita sozinha, né? Então os dois são responsáveis pela criança e muitas vezes a pessoa simplesmente abandona, né? É muito, infelizmente ainda existe isso, né? Na sociedade. Historinha 6. Este é o caso do bebê baiano. Os pais de uma vizinha de Regina eram fazendeiros no interior da Bahia. A moça estava de viagem marcada para lá, em visita, quando recebeu da sua mãe a carta que trazia uma história. Descobrira lá uma pobre mulher trabalhando de gari, grávida do 10º filho. E com as constantes de sempre, marido doente e sem emprego, o dinheirinho escasso, mal dava para enganar a fome de todos. Como pensar em comprar roupa para o 10º filho? A saúde era precária, varizes pelas pernas, alimentação deficiente.
O mesmo quadro penoso de milhões e milhões de pessoas marginalizadas pela miséria. A vizinha de Regina disse-lhe que ia levar alguns metros de flanela para ajudar a pobre criatura. Por que não leva um enxoval? E para isso temos, é para isso que os temos. Assim foi feito. Semanas depois, quando retornou da Bahia, contou-lhe a história do enxoval. Logo que chegou à fazenda, foi com a mãe levá-lo à família necessitada. A mulher parecia nem estar entendendo direito. Enxoval? Para ela? De onde vinha? Quem mandava? Por quê? A moça abriu o pacote e começou a mostrar as diversas peças. A outra assistia muda, em evidente agitação emocional. Em seguida, desatou a chorar e, sem controle das emoções, ria também. E à medida que ia pegando as peças, suas mãos tremiam. O pai, cego, que morava com ela, desejou saber qual o motivo de toda aquela agitação e ela queria, por força, que ele visse a roupinha que o neto estava ganhando. Quando lembrou que ele não podia ver, ela passou-lhe as roupinhas para as mãos, para que ele pudesse vê-las pelo tato. Também esse enxoval produziu alguns milagres menores. Além. Você foi para cima, Lô? Hum. Também esse enxoval produziu alguns milagres menores, além da enorme alegria a um coração que talvez nem mais soubesse o que era sorrir. O fazendeiro, pai da moça, deu emprego ao marido da mulher necessitada para que ele pudesse gozar logo dos benefícios do FUN rural. E por isso, a mulher já teve condições de ter aquele filho no hospital razoável. Com o marido empregado, ela não precisou mais varrer as ruas e passou a cuidar melhor das crianças. No hospital, uma freira pediu por ela ao mé... Numa... Peraí. No hospital, uma freira pediu por ela ao médico que não apenas a livrou das varizes, mas ligou-lhe as trompas para que não tivesse mais filhos naquelas condições de penúria e de saúde. Recebido o auxílio natalidade, voltou para casa com mais uma criança para retomar a vida, agora com um pouco mais de esperança. Num incidente quase despercebido, essa mulher viveu, na realidade, o papel da viúva de que fala o Cristo. Pediu à moça que insistira em levar-lhe alguns metros de flanela, que desse aquele pano a quem precisasse mais do que ela. Afinal de contas, ela acabara de ganhar um enxoval completo. Havia gente precisando mais do que ela. Talvez nem saiba que viveu a parábola do óbolo da viúva. Na pobreza extrema, dera o mais rico presente. Enquanto uns dão do que sobra, ela deu quase tudo o que tinha. Na verdade, muitas vezes, né, as pessoas mais simples acabam ajudando mais do que as pessoas que têm mais poder aquisitivo. As pessoas que têm dificuldade e sentem na pele, né, a, a dificuldade, eles acabam dando o pouco que têm para os outros auxiliarem. Realmente, quando você acaba recebendo ajuda, né, como tem esses vários exemplos de ajuda, é, o clima, né, o pensamento da pessoa acaba mudando. E quando o pensamento da pessoa muda, né, a sintonia com os bons espíritos acaba ajudando e acaba havendo mudanças e encontrando soluções para problemas da vida. Porque muitas vezes quando a gente se entrega, a gente tá com dificuldades e a gente acaba se entregando, se desanimando, entrando em depressão. Isso acaba se tornando um ciclo vicioso e as coisas ficam cada vez pior, 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 pior.
Quando você consegue sair desse ciclo, né, com pensamentos melhores, e isso pode ser gerado, por exemplo, com um enxoval decente como esse daqui, as pessoas vão se encontrando e vão tendo ajudas, né, de outras formas e acabam saindo, né, arrumando emprego, as pessoas sendo recebidas pelo pai, por uma vizinha e assim por diante. Alguém tem aí o livro em mãos, o livro físico? Ninguém? Porque aqui em cima, estou na história 7, né? Aqui em cima, daqui para cá, dá a impressão que está faltando uma parte da história. Porque ele tá dizendo o seguinte, é a história, né, da moça que foi recebida pelo pai e que o né, recebida pelo avô da criança, e o pai da criança tinha sido atropelado, e eles tinham uma notícia, né, de jornal, falando sobre o desencarne desse pai. Aí ele fala que tem uma segunda história dentro da primeira. E eu fiquei com a cabeça, com a expectativa dela encontrar lá os avós do pai desencarnado para ver se os avós iam receber ela de braços abertos, né? Mesmo sem conhecê-la, porque, na verdade, ele só ia falar sobre esse assunto depois que eles casassem, e isso não aconteceu. Então, aqui dá a impressão que está faltando uma parte da história. E eu achei que, sei lá, poderia ser uma história desse tipo aqui, ó. Ninguém tem um livro em mãos, né, para poder ver se que parte que está faltando. Ok, se ninguém tem. É que eu não sei onde está o meu. Enquanto o Lorenzo procura lá, seria importante a gente frisar uma Sônia, eu coisa, acho né? que tem. Oi? A Sônia deve ter esse livro. Não, mas ela não ouviu o Lorenzo falar? Por que que ela não foi pegar? Você vê que essas historinhas aí, as mães, né, não apareceram lá no centro espírita, né? Foi assim, procurando a Regina, especialmente. Aí chegou até a ela a informação de que alguém precisava e ela doou. Não perguntou se ela tinha religião, se não tinha religião, foi faz... e foi ajudando, né? Esse, esse é a ideia, né, de que a gente não precisa achar que a pessoa precisa ter uma condição espiritual, então uma religião para poder ajudar, né? Foi ajudando. E aí deu certo. Não achei, não. Mas realmente está faltando aqui, dá a impressão que está faltando algum trecho aqui, ó. Tá sem som, Sônia. O que que você quer saber? O que eu quero saber é o seguinte, ó. Aqui, ó, antes da historinha 5, eu estou achando que está faltando um trecho aqui.
Ah, tá, peraí. Que capítulo que é, Lu? É o último? É o último. É bem no finalzinho do livro. Pronto, peraí. Ué, é diferente, porque aí está 603, aqui no 603 está disponibilidade e disciplina, Não, vai, não olha as páginas. Vai no final do livro. mas eu estou no final do livro, Vai criatura. de trás para frente. Vai que nem japonês, de trás para frente. E procura a historinha 5. Oh, não fala assim não, hein? Historinha 2. É, se eu tivesse lá, ele tacava agora, Carlinha. Ó, aqui, antes da 6, você está falando ou da 5? Entre o final da 4 para 5. Eu tô achando aqui, ó, ó. Tá vendo a historinha 5? Ó, Aham. finalmente é uma história com o espírito do pai desencarnado. Tenta achar isso aqui, ó. Finalmente há na história o espírito do pai desencarnado. Então, finalmente há na história o espírito jovem do jovem pai desencarnado, que deveria estar vivendo momentos de aflição, dado que gostava da moça e queria casar-se com ela. Está igualzinho aí. Não tem mais E não nada. tem mais nada? Não, não, aí já vem a historinha 5. Tá. Não tem, não. Pronto. Ué. É que ele fala aqui em cima, ó. Além do mais. Posso. Aqui a história dentro da história é a história comovente, porque o pai aceitou a filha por causa do enxoval. E a outra história é que ela estava sofrendo um drama porque perdeu o amor da vida dela. Nesse caso, ela recebeu a ajuda do pai, que não substituiu, mas deu um bom conforto para ela. Foi Tudo uma bem, história dentro da outra É história. uma dentro da outra. tudo bem. Eu achei que faltasse alguma coisa, mas tudo bem. Então, continuemos. Continuemos. Historinha 6. Ah, não, essa a gente já fez, do Globo Baiano. É a 7 agora, Lu. Historinha 7. Neste caso, interferiu mais uma vez aquela faxineira da outra história. Sua vizinha de barraco estava grávida. Tinha já uma criança de 2 anos e meio e o marido abandonara por outra moça. Na aflição do primeiro momento, foi para a na casa da mãe. Contudo, não, na aflição do primeiro momento, foi para a casa da mãe com uma criança de braço e outra em gestação. A pobre senhora, contudo, não tinha como suportar aquela carga adicional, pois vivia de lavar roupa e reclamava. A moça resolveu então dar a criança que estava para nascer a uma senhora de posses. A mulher lhe daria um enxoval, mas queria a criança antes mesmo de sair da maternidade. Iria buscá-la no momento oportuno. Regina pediu à moça que viesse à sua casa. Ela veio, sentou-se, barriga enorme, já nos últimos dias, desalentada, sofrida, revoltada mesmo. Regina procurou acalmá-la, pedindo-lhe que tivesse fé em Deus, que a situação haveria de ter um jeito. Mas o que fazer ante a realidade? O pai não iria ajudar e ela não podia trabalhar, porque ainda tinha o outro para cuidar. Mas por que essa senhora não ajuda você ao invés de pedir a criança para ela? Ela disse que não pode ter filhos
E como eu não tinha nenhuma fralda para a criança, concordei. Como é que meu filho ia nascer assim? Mas agora já tinha a roupa, ponderou Regina. Quem sabe se dava um jeito. O fato, porém, é que já havia prometido à criança a senhora rica. Regina tentou outra fórmula, propondo à moça que, em vez de entregar a criança à maternidade, a levasse para casa, vestisse-a bem bonitinha e entregasse à moça lá no barraco. Ela concordou com a sugestão. Obviamente, não era uma mãe insensível. Estava apenas desesperada e talvez disposta à separação a fim de proporcionar futuro melhor para o seu filho. Regina soube depois do ocorrido. Regina soube depois do ocorrido. Aconteceu o previsto. A senhora foi buscar a criança, mas a mãe recusou-se a entregá-la. Estava disposta a criar mais um, fosse qual fosse o sacrifício. São muitas historinhas, cerca de uma centena delas. Os enxovais parecem ter uma carga mágica. E tem mesmo, porque foram feitos com amor, caprichosamente. Levam consigo a vibração pacificadora do amor. A mãe, quase sempre em desespero, que recebe o impacto de um enxoval assim, volta a acreditar na bondade, sente renascer a esperança, fica fortalecida para as lutas que continuam. Parece considerar como mensageiros da paz crianças que nem sempre desejadas, que se apresentavam apenas como mais um filho. Por isso, há tanto choro e tanta emoção. São pessoas habituadas ao sofrimento e à humilhação, à penúria e à provação. E, de repente, alguém lhes mostra que são gente também e que não estão esquecidos de Deus. Por isso tudo, os enxovais são também mensagens vindas de um mundo futuro, quando todas as mães terão enxovaizinhos e os espíritos que renascem não precisarão mais passar pelos galinheiros ou pelos barracos sem luz e sem água, onde nem sempre há espaço para o amor, porque a dor incompreendida vira revolta. Por tudo isso, a tarefa dos enxovais é mais do que um suporte ao exercício da mediunidade, e muito mais do que um mero trabalho manual. Ela é o capítulo 13º da Epístola de Paulo aos Coríntios. Na sua sabedoria luminosa, o caríssimo apóstolo colocou o apelo à caridade exatamente no meio de seu maravilhoso Livro dos Médiuns, entre o capítulo 12, que fala dos dons espirituais, e o 14, que discorre sobre a hierarquia dos carismas. Ficou clara a sua mensagem. Mediunidade não se resume em receber espíritos por incorporação ou na psicografia. É também recebê-los nos braços, dar-lhes roupa, afeto, encorajamento, esperança, para que tenham fé, enquanto não estiverem convencidos da realidade espiritual. Como dizia Paulo, a fé é a substância das realidades invisíveis. Uma vez chegados a essa realidade, em lugar da fé, a convicção assume em nós o seu posto. Peraí. Uma vez chegados a essa realidade, em lugar da fé, a convicção assume em nós o seu posto. E aí, cremos porque sabemos. Subsistem a fé, a esperança e a caridade, essas três, diz Paulo ao encerrar o capítulo 13. Mas a maior de todas elas é a caridade. Por isso é que os gregos, que sabiam das coisas, criaram raízes semelhantes para caridade e para carismas. Queriam dizer, com isso, como fez Paulo, que a caridade também é um dom mediúnico, como os demais. Aliás, o caminho mais excelente no dizer do apóstolo. E, se dermos mais um passo nesta meditação, descobriremos que o capítulo seguinte, o de número 15, cuida da ressurreição, ou seja, da sobrevivência, a grande mensagem esquecida do cristianismo. A tarefa dos enxovais foi posteriormente ampliada através de um pequeno centro espírita instalado numa das favelas cariocas,
que proporcionou ao nosso grupo e às outras pessoas de boa vontade condições de desenvolver trabalho paralelo com certa continuidade, visando a minorar necessidades mais prementes de alimentos básicos, agasalhos, roupas e calçados, bem como aulas de evangelização para crianças e de bordado para as mães e outras atividades assistenciais. Como sempre acontece em situações assim, os recursos começaram a aparecer. São pessoas que trazem mantimento, roupas, cobertores, donativos em dinheiro, bem como a doação valiosa de seu próprio tempo e trabalho. Como do aprendizado inestimável de toda essa tarefa de tantos anos, surgiram alguns livros como este, que vêm sendo acolhidos generosamente, entendendo de nosso dever retribuir as alegrias que nos foram proporcionadas. Concretizamos essa aspiração com a doação dos direitos autorais correspondentes a instituições através das quais o trabalho mediúnico tenha seu desdobramento natural, no apoio material a gente como a gente que veio renascer em contexto social marcado pela carência. É bom lembrar que ainda há pouco a criança necessitada de hoje vivia na condição de espírito desencarnado, suas dificuldades e esperanças. Muitos deles foram encaminhados à nossa mesa mediúnica para que debatêssemos juntos os problemas que os afligiam e os encorajássemos a aceitarem mais uma vez as bênçãos da reencarnação, sabidamente difícil para tantos deles, mas com as características da porta estreita de que falou o Cristo e que se abre para a libertação. Divaldo Pereira Franco tem experiências semelhantes no círculo mediúnico no qual atua, supondo que outros grupos também as tenham. Suponho que outros grupos também a tenham. Não importa, contudo, saber se estamos cuidando daqueles que compareceram ou não ao nosso trabalho mediúnico. O que importa é ajudar, com a materialização do amor fraterno, os que aceitaram mais uma vez o desafio e o privilégio da nova existência na carne. Essa tarefa, surgida como que inesperadamente, proporcionou-nos a oportunidade de perceber insuspeitadas dimensões, profundidades e amplitudes numa simples e desambiciosa tarefa mediúnica. E, consequentemente, consequentemente, as graves responsabilidades contidas no exercício da mediunidade. Peraí, deixa eu tomar água. Desejo, pois, encerrar este livro com o reiterado testemunho de gratidão a todos os companheiros, encarnados e desencarnados, com os quais tive a felicidade de aprender em cerca de 3 décadas, algo sobre o intercâmbio com os habitantes da dimensão espiritual. A todos, indistintamente, devo aspectos importantes do aprendizado em que me empenhei. Ensinamentos valiosos colhidos com esses amigos acham-se incorporados ao texto desta e de outras obras. Estou certo de que servirão a outros trabalhadores da seara, como serviram a mim, no melhor entendimento das questões suscitadas. Pude sentir as dificuldades que cada um de nós teve de vencer, no esforço de dar o melhor de si. Alegramo-nos com pequenas conquistas e realizações. Compartilhamos as alegrias do dever cumprido, sempre que o trabalho tenha sido feito a contento, dentro de nossas limitações, mas em toda a extensão de nossas modestas possibilidades. Percebi que os médios foram, em repetidas oportunidades, os mais severos críticos do seu próprio trabalho, na busca obstinada da melhor maneira de realizá-lo. Sim. A gente sabe que, né,
muitas crianças acabam chegando na encarnação em situações complexas, né? E eu comentei aí sobre a chegada do Haroldo na encarnação. E eu escutei essa fala, né, sobre a vida dele, do Haroldo, quando ele estava falando com os jovens carentes lá no Rio de Janeiro, né? E ele falando falando sobre que você devia, de qualquer maneira, agradecer aos pais pela oportunidade de reencarnar. E quando você tem uma família mais ou menos estruturada, e você falar para os outros, né, que enfrentaram dificuldades, problemas, a pessoa fala, mas você não entende a minha situação. Aí, quando o Haroldo fala, explica, ó, ele tem que agradecer aos pais pelo simples fato de ter permitido a encarnação. E ele explica toda a situação da vida dele, né? Ele passou, né? Então, o Haroldo passou por várias casas, passou por orfanato, passou tudo isso, né? E ele consegue dar o exemplo, né? Que de vida, né? Diferente de alguém que tem pai e mãe, que foi educado, tal, e foi amado e tudo mais, e você não teve, né, a experiência nessa encarnação disso, né? Então você fala, ah, tal, você tem que perdoar as pessoas. Você não passou por isso, está falando por quê? Então, mas não. Então a gente sabe que muitos pais, né, acabam tendo muitos filhos, né? E a gente deve agradecer, né, que permite, né, essas crianças virem para a encarnação, para ter novas experiências, novas oportunidades. Às vezes, né, esse grande número de filhos, né, nem sempre tem, por exemplo, dentro do mesmo grupo familiar, todos eles se conhecem, né? Por exemplo, o meu pai tinha um rapaz que trabalhou com ele, né, como ajudante no caminhão, e ele ao todo era em 30 irmãos, e duas mães, né? 32, Lô, por favor. 32, desculpa, 32 irmãos, de duas mães. Era o mesmo pai dos 32, mas tinha duas mães. Mas imagina o seguinte, era uma família que ele conhecia os 32, às vezes de vista, né? Porque os irmãos mais velhos... Não, sério, porque às vezes os irmãos mais velhos já ficavam em idade de trabalhar e às vezes saíam da fazenda, né? Eles tinham um sítio. Saíam do sítio deles e iam para outras cidades, né? Arrumar emprego, vinha para São Paulo, né? E fazer outras coisas. Então, às vezes, irmãos que talvez ele nunca tenha visto na vida, ou se viu uma vez ou outra, né? Mas os laços entre eles, talvez não existissem laços tão intensos, né? Porque às vezes eles nem conviviam nessa encarnação, na mesma assim. Mas, mas os pais deram a chance do pessoal vir, de reencarnar né? E as pessoas. Então, então a gente tem que ver. Tem situações e situações. A gente não entende tudo isso. Às vezes a gente julga, né? Faz um julgamento e a gente não entende toda a situação e por que que isso acontece, como acontece, né? E são pessoas muito simples. No caso do exemplo aí, de uma das historinhas, né? No 10º filho, né? A, o médico foi lá e fez a união das trompas, né? Para não ter mais filhos, né? Então, realmente são situações
que a gente não entende todo o contexto, né? E mesmo assim a gente vai lá e julga, e condena, e faz as coisas. Mas são exemplos aí da Regina que a gente tem que refletir, né? E pensar como a gente deve se comportar. E aí, gostaram do livro? Muito. Agora você nunca mais vai esquecer que o nome dela não é Silvia, é Regina. Na verdade, o nome dela não é Regina, né? Ah, mas aqui no livro é, para nós é. E nem Silvia, né? Não sei. Assim como o nome do André Luiz não é André Luiz. Será que você conhecia ela e a gente não sabe? Eu não, eu acho que não. Né? É um pseudônimo, né? Então, o autor trocou o nome para poder não gerar problemas e tal. Talvez as pessoas mais próximas do próprio autor saibam quem é a Regina, né? Mas a gente não Esse sabe. livro aqui não é meu. Esse livro é do Carlos. Você lembra do Carlos? Ele estudava com vocês. Aqui está marcado que é 2011. Foi em 2011 que vocês estudaram? Faz tempo. Olha, 13 de 2011. Ele me emprestou esse livro. E depois ele sumiu. Aí um dia, quando eu encontrei com ele, eu não estava com o livro, falei para ele, ele falou, não, pode ficar com o livro. Daí eu fiquei. Mas, na verdade, não é meu. Não é meu. Não, mas o Carlos, ele fazia isso mesmo, né? Os livros que ele usava, né? Ou ele passava para frente ou deixava na biblioteca para a biblioteca do centro para alguém ler. Ele já tinha lido, passava para frente. A minha avó fazia muito isso, né? Uma vez eu perguntei para minha avó, né? Ela tinha lá uma estante, né? Cheia de livros. Aí eu perguntei para ela, mas a senhora leu todos esses livros? Todos esses e muito mais. Porque livro não é para ficar na prateleira. Eu leio e depois eu dou para alguém. Então, ela falou, a quantidade de livros que eu li aqui é umas 5 vezes do que está na minha estante, né? Porque eu leio e, pô, isso aqui é para você, isso aqui é para você, isso aqui é para você. Um ou outro ela guardava, mas a maioria ela lia e passava para frente. Certo? Algum comentário a mais sobre esse livro? O livro vai ser mesmo a Gênese? Vocês decidiram ser a Gênesis, é isso? Muito bem. Não, esse livro eu gostei demais, porque ele esclarece muitas coisas que a gente às vezes não se mania de fechar. Então, eu gostei muito. Eu já tinha lido quase a metade. Aí, como você inventou de ler, eu aproveitei para ler o resto. Uma vez eu, uma vez eu peguei esse livro e a Ângela estava internada, eu levei ele para ler para ela. Ela nem se lembra disso, eu acho. Mas eu li uns pedaços desse livro para ela, enquanto ela estava lá internada. Eu achava muito, muito interessante. Dá vontade de não parar de ler, mas como a gente é dona de casa e tem que largar para ler para fazer outras coisas, acaba que a gente não consegue se prender demais num livro. E ele é um tanto quanto complicado, né? Eu achava no começo. Agora que a gente leu, não. Achei bom.
É muito importante esse trabalho que é feito aqui, porque faz com que a gente entenda melhor, cada um dá uma opinião, então, quer dizer, você começa a ver com outros olhos aquilo que está escrito e entende de uma maneira melhor. Por isso que é importante. É um trabalho importante, prof. Deve ter sempre, enquanto a gente tiver saúde, para entender, É, né? eu acho que vamos dar uma pincelada mais evangélica, vai? É que é necessário que esses estudos, né, talvez a gente consiga, porque a gente vai trocando ideia, começar a aprofundar mais a nossa percepção, que antes a ideia nossa era mais superficial, agora um fala uma coisa, outro você vê as coisas com mais profundidade, né? Mas o livro se tornará bom quando nós começarmos a agir nos ensinamentos que ele nos traz, né? Não é só para ter conhecimento para ficar represado dentro da gente, né? A gente tem que expor isso no dia a dia. Quando a gente mudou muitas vezes alguns hábitos, né, no tratamento com as pessoas, porque isso que aconteceu com a gente, principalmente das historinhas, mas também desde o início do livro, com as mediunidades, assim, né, um pouco diferenciadas, né, porque eu, sinceramente, a gente passa lá pelos médiuns aqui, eu não vejo, assim, uma mediunidade igual da Regina, né, essa suposta Regina. Entretanto, tem os médios, tem os médios. Não só tem só médio, mas ainda tem as dificuldades de todos nós, do entendimento sobre a veridade, o que que é, sei lá, que ele falou, o que que é animismo, que ele falou. Ele falou muitas coisas que alargou o nosso sentido de percepção, né? Então, quando a gente está participando hoje da reunião mediúnica, parece que a gente começa a enxergar mais ainda do que a gente não enxergava antes, né? E eu digo até, eu, por exemplo, eu não vejo os espíritos, mas eu tenho a percepção deles. E antes não tinha. Eu sei aqueles que estão presentes, eu sinto eles, justamente porque a gente começou a abrir uma dimensão dentro de nós, né? Alargando um pouco a nossa percepção mediúnica, porque médio todos somos, né? Principalmente na base da intuição. Mas eu queria destacar um lado, e é assim, olha, né, um pensamento aqui que eu posso colocar. Que Jesus está sempre presente entre nós, né? É lógico que ele não está presencialmente, né, como era há 2000 anos atrás, mas psiquicamente, né, ele está presente, né? Quando a gente lê um livro desse, né? A gente parece como se a percepção de Jesus passou por um espírito menos evoluído, depois do mesmo, e chegou até a esfera nossa aqui, através da mediunidade de alguém que trouxe tudo isso aqui, como foi os livros da Ivone A. Pereira, né? Agora, se a gente lembra desde Jesus, desde a época de Jesus tem gente necessitada, porque ele fala dos enfermos, e continua tendo, né? O problema todo é quando a gente é, enfrenta uma dificuldade de alguém que te aproxima, mesmo que a gente tenha ou não tenha condições, mas quando você mexe no seu coração por compaixão de alguém que está sofrendo, você tem que agir. Não dá para a gente ficar parado quando um sentimento desse bate em nós, né? E isso que acontecia muito com a Regina, né? Porque quando aparecia aquilo lá, só que pela mediunidade e ela conversava mais com os espíritos, talvez ela tivesse uma percepção melhor, mas nós não podemos negar esse tipo de sentimento na hora de ajudar. Senão a gente vai esquece do seguinte, porque se Jesus é mestre, olha só aqui, ó, se Jesus é mestre, quem que é maior, o mestre ou o aluno? O mestre, tá certo? Vocês concordam com isso? Mas escuta, Jesus, mestre, Cristo, veio lá, nasceu numa manjedoura, nas condições mais paupérrimas que tem, meu Deus do céu, né? Enfrentou todas aquelas dificuldades, né? Todas aquelas... Então, ele, como mestre, está pedindo o que para a gente, como aluno?
Pensa bem, ele é mestre, passou por tudo aquilo lá, falou, olha aqui, ó, eu estou ensinando, faça. Então, então, nós que somos alunos, a gente precisa perceber a extensão de tudo isso, né? Quando a gente lê um livro desse, ou daquele da Ivone, né? Que a gente possa aplicar e não perder a oportunidade, já que a gente, naquela passagem do Evangelho do Homem e Bem, né? Que a gente não deve perder a oportunidade de fazer o bem, né? Que é o homem do bem, porque é isso que vai. Porque às vezes a gente tem a impressão que se a gente fizer o bem, a gente vai ser bem recebido lá no céu. Mas, escuta, isso já é interesse pessoal. Isso é Aí já interesse está fazendo, pessoal. né? Já está barganhando. Eu vou fazer isso porque eu sei que eu vou ganhar o céu lá. Mas, escuta, mas o bem tem que ser feito pelo bem, né? O crescimento, o ganho é seu, o nosso crescimento pessoal espiritualmente, né? Isso não precisa pensar se vai receber lá, não, né? À medida que a gente vai fazendo bem, nós vamos evoluir, a vibração nossa se modifica, ela melhora, ela amplia, né? E isso a gente vai para a estação da dimensão da vibração que nós temos, não tem outra coisa, né? Que ninguém vai botar a gente num lugar que a gente não merece estar. Não tem como, porque a espiritualidade é assim, né? Não dá privilégio a ninguém. Por isso que eu acho que é tão importante dos estudos, desse confronto de ideias, de a gente- e é importante a gente ler outros livros, como aí a- não sei se é a mãe do Lourenço ou a avó que você falou, Lourenço. É Minha a sua avó. avó? Minha avó. Então, mãe, fazer o que ela falou, porque a pessoa fica com uma sabedoria danada, ela pode. Só o fato dela distribuir o livro já indica que ela tinha, né, uma vibração já bem avançada, né? Porque ela distribuía e mais o conhecimento que ela adquiriu, né? Então, Certamente. mas quando a gente lê em grupo, a gente grava mais, a gente sempre um fala uma coisa, outro fala outra, e a gente relaciona, né? E acaba que grava melhor na nossa consciência. Sem contar que depois fica até difícil quando a gente está diante de uma situação onde não nos compete julgar, a gente já sabe, porque a gente ouviu lá, a gente viu exemplos e entende o porquê de não julgar, porque a gente não tem essa capacidade mesmo. É muito importante gravar tudo isso e colocar em prática, para quando for falar com as pessoas, levar o melhor que a gente tem e não querer incutir a força na cabeça de ninguém e muito menos pré-julgar a situação em que ela se encontra. A gente não tem que fazer nenhuma analogia para poder falar, tem que ser dar o melhor que a gente tem, independente de qualquer coisa. Eu acho isso muito importante. E os livros trazem isso, né? E faz a gente pôr na cabeça e, se Deus quiser, não esquecer mais, né? E quando tiver na situação de falar e de agir, fazer da mesma forma. O Hermínio fez muito bem a apresentação desse livro, assim como de outros que ele fez, né? Porque ele tem essa ideia quando ele vai apresentar alguma coisa, ele examina, ele pesquisa, né? Antes de chegar a uma conclusão ou propor alguma coisa, né? Vocês perceberam isso, né? Ele é um pesquisador nato. E isso quer dizer assim, que eu distingo a palavra julgar de condenar. Porque eu penso assim, que nem André Luiz. André falou, não julgo, mas a gente tem que examinar. Não é ponto de vista. Quando a gente examina, você está julgando já. Você já está examinando, você tem que observar, você tem que usar a sua cabeça, seu raciocínio para saber o que está O acontecendo. nosso parecer, né? Quando a gente tem e deve fazer isso, mas evitar de dar o nosso pitaco, né? A nossa forma de entender as coisas. Porque quanto mais a gente faz isso, muitas vezes a gente acaba falando de uma maneira que não deve, né? A gente tem uns atavismos que deixa a gente ainda bem aquém do que a gente deve ser. No caso da mulher adulta, ele deixou bem claro, né? Porque que ele examinou a situação da mulher, mas depois ele falou assim: alguém te condenou? Então, essa é a diferença que eu faço entre julgar e condenar. Porque o duro é quando você está condenando, você está falando, não julgue, mas esse julgamento já está condenando a pessoa.
você não devia fazer isso. É, você já está condenando, meu amigo. É isso que Jesus estava dizendo, né? Então a gente precisa distinguir essa Esse é situação. um costume muito feio que acho que a maioria das pessoas tem. É verdade isso. A gente aprendeu assim, é uma coisa que a gente tem que combater cada vez mais dentro de nós, porque está intrínseco na gente. A gente tem que parar com isso, porque realmente não nos compete e não nos compete mesmo. Cada vez mais a gente tem exemplos de que isso não fortalece, muito menos faz com que a gente fica na mesma proporção da pessoa e não tem nada a ver, sabe? O que a gente traz, o que a gente tem que mostrar é o melhor que a gente tem. Se o nosso melhor for esse, está ruim, né? Mas os exemplos do livro, né, a gente tem que pensar, né, em colocar em prática realmente, né? O exemplo do livro tem muitas práticas dentro da mediunidade e no dia a dia, né? Realmente, a gente tem que ver, a minha mediunidade melhorou com a leitura do livro? Eu estou me comportando melhor? Eu estou me fazendo melhor? Qual é o meu comportamento, né? Então, tem que fazer essas reflexões e para poder a gente se modificar, né? Porque muitos exemplos aí e tal, que a pessoa, por exemplo, ele passa o livro todo, né, falando de pessoas que querem padronizar a mediunidade, né? E realmente a comunicação é diferente para cada um de nós. E a gente tem que realmente. A gente não entende, né, o outro, né? A gente não entende nem nós mesmos, mas imagina o outro. Então, o livro serve para isso, para a gente refletir e a gente acabar mudando, né? Melhorando nossas atitudes, né? Na mediunidade, na caridade, como a gente trata com as pessoas, como a gente se julga e trata a nós mesmos. No caso da mediunidade, se a gente pudesse sempre fazer uma reunião de avaliação, seria bom, né? Mas a dificuldade de fazer essa reunião que é muitas vezes difícil, né? Porque muitas vezes a gente não sabe como avaliar, né? Porque na hora de falar, você não fala de uma maneira correta e, sabe, essa é uma questão que a gente teria que aprender a fazer as avaliações. Mas, Acho que esse livro dá uma boa noção de como fazer, porque fala exatamente os perrengues que o médium passa, né? Também. É bem difícil, mas não, né, é lógico que o médium também aprende a se avaliar, mas é meio complicado. Desde o começo até o final, esse livro vai falando sobre os perrengues que o médium passa. É muito julgado, né? O Mas que o, não, pro- o mas que o não problema é o deveria, seguinte, porque não é fácil. não, o problema é o seguinte, né? As pessoas estão na mediunidade há muitos anos. Aí, quando chega alguém e tenta falar, ó, eu senti isso na sua mediunidade, tal coisa, desse jeito, coloca a fazer uma observação, né? Dentro da mediunidade, a sensibilidade que cada um da gente tem. Às vezes, muita gente, as pessoas não levam da melhor maneira possível, né? Você fala você procura falar, por exemplo, né? Eu já falei algumas vezes para um médium, para outro, tem médium que leva na boa, né? Ou, não, você não entendeu direito, tal coisa, tal, e conversa, tal. Mas tem médium que se ofende. Como assim? Eu estou na minha idade há 30 anos, 40 anos, 50 anos. E você que nem médium está querendo dar o pitaco aqui na minha unidade? Puxa Mas vida. aí que tá, né? Aí já se chega nesse ponto é que a pessoa não aprendeu muita coisa também, né? Então, por exemplo, na quarta-feira a gente vai ter uma reunião de avaliação.
E se eu falar alguma coisa, espero que ninguém se ofenda comigo. Não, mas eu acho que deve, porque na verdade, mas fala com jeito, né? Fala com carinho, porque naturalmente não é porque a pessoa vai se ofender ou não, vai levar para o lado pessoal. Mas ali no caso tem que levar, né? Porque se é dela que está É. falando, tem que levar para o lado pessoal. Mas Não, nem uma, sempre uma, tem a percepção correta do que está ocorrendo, né? Esse que é o problema. dá um exemplo, né? Foi outro É bem dia. complicado. É que algumas reuniões atrás que nós fazemos aqui. Aí o espírito falar sobre a parte de natura, porque nós fazemos as reuniões de naturoterapia aqui, né? E o espírito veio dar uma ideia para nós. E na verdade, quando ele chegou aqui, porque a gente estava com dificuldade de se reunir e tudo mais, tá? E a forma como ele falou, né, parece que deu uma bronca. Aí, depois que passou a reunião, tudo, né? Aí o próprio Nil que cuida, também gosta de cuidar da organização da naturterapia, falou, porra, a gente tem que fazer as coisas certas, porque não já pensou ficar ficando levando bronca de espírito? Eu falei, ó, aqui, meu amigo, primeiro de tudo, espírito não dá bronca, não, né? Bronca é o animismo do médium, você me desculpe. É, ó, tô falando para vocês, hein? Bronca é o animismo do médium, porque se o espírito é espírito bom mesmo, ele não dá bronca, não, mas aquilo que ele falou de coerência é isso que nós temos que pegar, né? Mas a bronca eu deixo de lado, porque esse negócio aí é animismo. E, eu não posso criticar o médium porque ele sempre foi bem intencionado. Não tem, então, por quê? E naquele instante ocorreu isso daí. Mas o que a gente precisa é perceber essas coisas, essas nuances, né? Para saber, entendeu? Então, esses cuidados a gente precisa observar, né? Mas tudo bem. Então, exatamente, né? A parte anímica todos nós temos, né? E às vezes, né, dentro da. Às vezes exacerba, né? Não, mas isso é normal. Eu já falei aqui, né? O meu pai tinha mediunidade, ele tinha uma intuição muito boa, mas a intuição para os filhos não funcionava. A Eu que intuição, a intuição que ele tinha, né? Quando ele captava alguma intuição para poder estar conversando lá, tinha uma intuição para dar um conselho, uma ajuda, né, de alguma mensagem, de alguma comunicação, de alguma coisa assim, né? Então alguém estava pedindo algum conselho para ele. Ele tinha uma intuição e ele falava, e aquela intuição ajudava a pessoa. Mas normalmente, quando ele tinha alguma coisa ligada aos filhos, a intuição dele se misturava com o sentimento dele. Aí ele não. Às vezes ele, por exemplo, ele já chegou a falar pro meu irmão: olha, meu irmão falou, aí eu fui mal na prova. Aí ele falou pro irmão: não, 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 você foi bem, você passou. Depois de alguns dias, ficamos sabendo. Tomou pau na, 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 na prova, foi mal na prova. Por quê? É uma intuição misturada com um sentimento. ele queria que tivesse passado, né? Ele queria, então isso acabou indo assim. Então quando você está muito ligado emocionalmente, né? A sua intuição acaba se misturando, né? Então Perfeito. isso é normal. Então essa parte não é que o médium tá com, sei lá, querendo fazer coisa. Não, simplesmente a emoção da pessoa se mistura, né? Então, e outras coisas. Às vezes, né, ele tinha uma intuição boa, por exemplo, às vezes com a gente, e não falava para a gente. Então, às vezes, você estava lá procurando emprego, né? Aí ele tinha a intuição que a gente ia conseguir o emprego, mas não falava nada para a gente. Depois que a gente conseguia o emprego, ele falava. Por quê?
porque ele tinha medo, que ele sabia que vocês, que ia influenciar vocês. Podia influenciar. Imagina o seguinte, ó. Alguém fala para você, alguém está procurando emprego, aí você fala, não, a semana que vem você vai conseguir. Ah, vai conseguir? Ah, então eu vou relaxar. Não, você vai conseguir se você for atrás. Mas se você não for atrás, não vai conseguir. Então, ele não falava nada, a gente continua batalhando naquilo. Aí, quando eu batalhando, conseguir as coisas. Então, você tem que saber, né? Aí você tem que saber, assim, você tem uma intuição, como você passar isso para frente, para não atrapalhar, né? Então você tem que saber, você tem a intuição. O que que eu vou fazer com esse conhecimento? A pessoa tá passando por dificuldades, né? Então o Roberto vê lá um vulto negro atrás da Sônia e sabe que a Sônia morre de medo de vulto negro. Aí o Roberto vai lá e fala: Sônia, tem um vulto negro atrás de você. Aí o Roberto vai e vai dormir, porque ó, eu já fiz a minha parte. Já falei para ela que tem um vulto negro. Aí a Sônia. É que segundo bloco junto. Você sabe que a Sônia tem esse negócio? Você nem não fala para a Sônia. Então, vai rezar, perguntar, tal. Então, a gente tem que saber como lidar com a informação. O meu pai, muitas vezes, ele tinha a intuição da pessoa desencarnar. Então, ele tinha a intuição, e isso aconteceu várias vezes na vida dele, de ele saber que a pessoa ia desencarnar em poucos dias. Aí, no certo, aí ele falou, mas o que que eu faço com isso? O que que eu faço com essa informação? Aí ele ficou meio desesperado com essa informação, aí ele rezou, pelo amor de Deus, eu não quero saber quando a pessoa desencarna. Isso não, eu não estou sabendo lidar com essa informação. Muitas vezes, se você sabe que a pessoa vai desencarnar, talvez você possa rezar por ela, para ela ter uma passagem tal. Mas, por exemplo, ele falou que ele não estava bem com isso. Então, ele pediu para que ele não fosse mais revelado para ele essa informação do desencarne. Se você sabe que ó, a pessoa vai desencarnar amanhã, você vai avisar a pessoa que vai desencarnar amanhã? Se a pessoa também não lida bem com a morte, né? Se a Sônia que lida bem, Sônia, você vai desencarnar em uma semana. Então, aí a Sônia, tá, beleza, obrigado, hein? Ou se despede lá de um, de outro, então ele vai passando e se despede de todo mundo, porque a Sônia é tranquila sobre o assunto, né? Então ela vai passar a semana se despedindo de todo mundo. Ó, tá aqui, tá. Ó, daqui a senha do banco é essa, não sei o quê. Aquele um milhão de dólares que eu tenho lá, vocês podem usar como vocês quiserem, não precisa se preocupar com nada. Mas tem que saber a informação, como é que você lida com tudo isso, né? Nem todo espírita não tem medo da morte, né? Medo a gente não tem, mas assim, falar assim de pronto é meio complicado. Eita! Medo, medo, medo. A gente sabe que um dia vai, mas eu nem quero saber quando. Capaz de ela sabendo, é capaz de desencarnar no minuto seguinte. Tá certo. Muito bem, muito bem. Então, quer fazer a prece de encerramento do nosso livro, da noite de hoje e do livro? Roberto quer fazer? Beleza. E assim, Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, agradecemos por mais esta oportunidade que tivemos de estarmos juntos. Agradecemos ao mundo espiritual da chance de nos ajudar também. Agradecemos a médium antiga, né, com o nome de Regina também, por nos ter fornecido esses dados. E agradecemos também pelas semanas que estamos passando, começando hoje, né?
Estamos fazendo, pedindo que Deus nos ajude a continuarmos juntos, né? Até quando não der mais. Mas enquanto der, eu peço a Deus que nos estejamos juntos. Então, eu vou dizer um Pai Nosso, terminando esse encontro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação e livrai de todo mal. Que assim seja, e dizemos graças a Deus e muito obrigado. Muito bem. Alguma evidência boa aí, Roberto? Fala. Não, por hora, só as luzes que permanecem, mudando de cores, vai para amarelo, volta para branco, entendeu? E fica nessa, mas estamos ainda dentro da energia. Muito bem. Então a gente agradece ao Hermínio, agradece a Regina e Uhum. Isso. todo esse conhecimento que a gente adquiriu nesses meses. Acho que foi um tempão, né? Não sei, depois eu vou ver, mas quase 2 anos acho que deu de livro, hein? Muito, 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 muito bom. Por isso eu agradeço Prof. Celso, Rô, Andressa, Ana, Nega, a todo mundo, Carlinha, e a todos que leram, né? E todos que se empenharam, porque foi bom. Muito, 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 muito bom. Eu gostei. Boa Amém. noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.